Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, Atos dos Apóstolos, como toda a Bíblia Sagrada, é do Espírito Santo. E em Atos capítulo 7, verso 44 ao 49, nós encontramos: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Vejamos em Hebreus, capítulo 10, verso 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício, Cristo. E oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Tabernáculo me preparaste. Ouvintes, eles odiaram Atos dos Apóstolos e odeiam até hoje. Os filhos deles odeiam Atos dos Apóstolos. Por causa dos Atos dos Apóstolos, eles foram presos, apanharam e foram mortos. Agora eu pergunto, que atos foram estes? Assassinatos, extorquindo o povo,
tomando o dinheiro do povo, enganando o povo, vendendo cura divina, roubando. Não, não foi assim. Atos dos Apóstolos eram atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Era uma Tabita Cume, uma Dorcas, depois de morta, sendo levantada. Era um coxo, aleijado, paralítico, paraplégico, desde o ventre de sua mãe, nasceu assim. E ele já estava com mais de 40 anos, porque havia 38 anos que ele pedia esmola. Na porta formosa do templo. Nunca fizeram nada por ele. Agora, Atos dos Apóstolos mandou que aquele homem se colocasse de pé, e ele saltou e, gritando glória a Deus e aleluias, e glória ao nome de Jesus, o que tornou-se em uma afronta para eles. Eles podiam ressuscitar mortos, abrir os olhos dos cegos, mostrar todo o poder de Deus a favor dos aflitos, dos necessitados, que nada podia convertê-los, aplacar a ira deles. O que fizeram com Estevão, quando ele acaba de citar as escrituras que eles liam na sinagoga? O que fazem com a mensagem quando ela mostra a Bíblia que eles pregam, a Bíblia que eles estudam? O que fazem eles com a mensagem? Os filhos dos tais. Agora, vejamos por que Estevão morreu. Estevão era um diácono. Eu costumo dizer, quando um diácono quer pregar o evangelho, eu falo assim: olha, diácono, toma cuidado que o primeiro mártir da igreja primitiva morreu por causa de pregar. Isto é, era um diácono que conseguia citar as escrituras de cor, que conhecia as escrituras. Era um diácono cheio do Espírito Santo, portanto. E ele morreu apedrejado porque estava cheio do Espírito Santo. Que tal? Vocês podem pensar um pouquinho a fúria. O que sentiu aquela gente quando viram as pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo? Olha, eu digo assim: se os apóstolos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fizessem milagres, maravilhas, Pedro não tivesse dito: não temos ouro nem prata, ou não tenho ouro nem prata, aquilo que eu tenho, isto te dou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levanta-te e anda. Eles não seriam perseguidos. Não. O problema estava com o nome de Jesus. Aquele Jesus, aquele defunto, entre aspas, que eles afirmavam viver
dando base para a seita de São Paulo. Estevão, o diácono, morreu dentro do quadro apostólico. Aquelas mulheres viveram dentro do quadro apostólico. Portanto, a igreja era apostólica. Aquela sim era a igreja apostólica. Aquela sim era a igreja pentecostal. Aquela sim. Se tem alguma coisa que a gente tem que ter pesar, lamentar, chorar, desesperar, é por não viver como aquela igreja. Ainda que façamos tudo o que eles fizeram, batizemos em nome do Senhor Jesus Cristo e façamos tudo o que eles fizeram, ainda estamos aquém. Ainda estamos longe de termos apenas um toque, um pequeno sinal de Deus e ser tudo. Estamos longe de vendermos tudo que temos. Estamos longe de não termos nenhum necessitado no nosso meio. É isso? Pelo menos esforçamos. Pelo menos estamos tentando. Não alimentar a desordenança de vida, como Paulo, os apóstolos condenaram aos desordenados. Mas não havia nenhum necessitado no meio deles. Alguém diz, não, é porque eles estavam esperando Jesus para aqueles dias. Eles enganaram. E eu pergunto, eles se perderam? O engano leva à perdição. Eles perderam por partirem um pão juntos? Eles se perderam? Mas foram perseguidos. Se eles pensassem que Jesus viria daí 2.000 anos, 3.000 anos, eles teriam partido já. Não resta nenhum para contar a história. Não precisa ir longe, não. Quem pode levantar o dedo aí? Sim, eu posso contar experiências de 120 anos atrás. Não há ninguém. Nem uma mulher que era bonita, prendada, dona de si, nariz levantado. Nenhum homem sábio, doutor, rico, milionário, de 120 anos atrás, aí, exercendo todas as suas funções de uma forma hábil, consciente. Uma geração vem, outra geração vai. Vem e vai. Vem e vai. E foi-se. As belezas, as jactâncias, o ouro, a prata, e nenhum dos caixões tinha gaveta para levar a fortuna, o gado, os carros importados, as propriedades. Nenhum deles. Bem fez a igreja primitiva
em esperar Jesus Cristo para aqueles dias. Mal faz esta igreja, essa virgem nécia, louca, insensata, que tem posto seu coração num tesouro efêmero, passageiro. O Senhor tarda. Assim dizem elas com as suas atitudes. Não. Pedro diz assim, eles escarnecem da mensagem da vinda do Senhor. São escarnecedores. E isso não se trata de incrédulos, de céticos, de ateus. Escarnecem da vinda do Senhor. Escarnecem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Em troca de quê? Para quê? Em troca de quê? Mas existe um povinho pobre, humilde, que faz menção do nome do Senhor, sobre o qual o nome do Senhor Jesus foi invocado. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus Cristo. Ah! Esse bom nome foi invocado sobre cada um que pertence a este corpo, a este povo, sobre o qual o bom nome foi invocado. Mas vamos lembrar de tabernáculo. Não de tabernáculo da fé, mas vamos lembrar do nosso corpo como tabernáculo. Você tem que ser um tabernáculo da fé. Um tabernáculo de fé. Não é isto? Está bem. Então, o que é um tabernáculo? Para começar, é um corpo. E se tratando deste tabernáculo, citado aqui nas Escrituras, é Deus morando num corpo. Para que Jesus nasceu? Para que Jesus morreu? Para que Jesus ressuscitou? Corpo me preparaste. Não é bem o sacrifício que ele queria. Ele queria, através disto, salvar um corpo para ele. Lá no Velho Testamento está escrito a respeito do corpo de Jesus, do corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja dele. É a igreja de Cristo, é a igreja de Deus, é a Assembleia de Deus. Esse corpo é, sem dúvida alguma, tabernáculo de fé, habitar. Está escrito sobre este tabernáculo o único lugar escolhido para colocar o seu nome. Você viu isso? Não é todo mundo, minha irmã, não é todo mundo, meu irmão, mas você é um tabernáculo, é um lugar escolhido por Deus para fazer habitar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é pouco. Aí vale a pena, é importantíssimo, é compensador dizer não tem ouro, não tem prata. Mas aquilo que eu tenho, o que ele tinha? Ele era um tabernáculo.
no qual habitava o nome do Senhor. É certo? É tão bom falar a verdade. É tão bom. É tão bom ver a verdade, não é? Então, Deus morando num corpo. Quando Deus desceu lá atrás, lá no monte onde ele estava, ninguém podia tocar nele. Ninguém podia tocar no monte. Agora logo Deus foi feito carne, habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação, humanamente falando. Então agora bater nesse monte, cuspir neste monte. E eu pergunto, ficou sem consequência? Você pode falar mal, zombar, criticar de alguém que tem esse nome. Mas fique sabendo, não fica sem consequência. Porque tocar no monte morre. Porque Deus estava no monte. Deus está nesse monte. Ali era um tabernáculo do Deus vivo. Você entendeu? Você compreendeu? Tocar? Por que o coração de Davi doeu? Simplesmente por cortar a orla do vestido de ungido do Senhor, que apesar de ser ungido, queria matar a Davi. Por que seu coração doeu? Simplesmente por ironizar aquele ungido. Somente por isto, poupou a sua vida, não tocou na sua vida, mas ele desafiou a sua guarda, desafiou o seu poder. Por isso seu coração doeu. Por quê? Porque ele tinha um coração segundo Deus. E aquele coração, então, era um lugar escolhido por Deus para habitar, fazer habitar o seu nome. Você deve viver alegre, dando glória a Deus. Nas tribulações, você é um lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou agora. Amém? Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso,
Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, conforme temos meditado, Deus usou homens representando a si próprio, representando a Ele, a Deus. E por isso eles sofreram muito, principalmente aqueles que trouxeram um tipo de Cristo, como o caso de Moisés, o caso de José. Nós já vimos a semelhança de características desde o nascimento. José, chamado José do Egito, odiado pelos seus próprios irmãos, lançado numa cisterna, vendido, e, por fim, ele se assentou no trono. E logo, ninguém podia chegar a Faraó a não ser através dele. Ele controlava o mundo daquele dia. Teve inspiração, foi um profeta de Deus, inclusive para interpretar sonho. Ele preveniu o Egito com toda a terra, salvando toda a terra
dos 7 anos de fome, inclusive seus próprios irmãos, os quais haviam odiado, foram salvos por ele. Veja só que tipo perfeito. Ninguém pode chegar a Deus senão por Cristo. E quando José saía do palácio, antes de sair, soava uma trombeta e iam mensageiros clamando diante dele: dobrai os joelhos, eis que vem José. Não importava onde estava a pessoa, nem o que estava fazendo, nem quão importante era a sua ocupação. Todo mundo tinha que dobrar os joelhos até que José passava. E num desses dias, o profeta afirma isso de uma forma muito precisa, oportuna, categórica, ungida. E num desses dias, quando a trombeta soar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, quando Cristo, nosso José, descer de sua glória. Naquele dia seu trabalho já não terá importância. Não há circunstância que vai te impedir de estar naquela reunião. É porque eu tenho que fazer tal curso, eu tenho que prosperar, eu tenho que ver meu futuro. Principalmente as mulheres têm que preparar o futuro. Os homens decaíram tanto que as mulheres é que têm que pensar no futuro. Mas naquela hora ninguém terá futuro. Ninguém tem que preparar para coisa nenhuma agora. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Filho de Deus. Isso é certo? Ninguém discorda. Nenhuma ala evangélica discorda com isso. A exemplo de José temos Davi. Ei, mas é bom trabalhar nesta linha. Alguém diz, isso é tipologismo. Jesus foi um tipologista? Deus é tipologista. Esses homens todos foram tipos. Como a Jezabel foi um tipo da mulher moderna de hoje, não é? Está aí. Então, Davi chegou a ser um rei. E um rei rejeitado. Foi destronado por seus irmãos e seu próprio filho estava contra ele. Aquele que se fez de nazireu, deixou os cabelos longos. E por fim, aqueles cabelos serviram para ele ficar dependurado no galho de uma árvore, onde ele recebeu o que merecia, a morte. Trabalhando contra o próprio pai. É aquele bastante liso que fica na porta da igreja, convidando para comer juntos. Ele ficava ali perdoando impostos e sendo bonzinho, o bonzinho. Mas, na verdade, ele tinha um espírito terrível. Davi subiu ao Monte das Oliveiras, contemplando a cidade a qual ele muito amava. Ele chorou,
porque ali estava seu próprio povo ao qual havia servido e lhes havia ensinado acerca de Deus. Jerusalém. Belém. Em Belém, então, ele tinha uma fonte que lhe deixou saudades. E seu próprio povo expulsou, até lhe tiraram as coisas. E lhe cuspiram e zombaram dele. E sendo rejeitado, subiu ao monte. Rejeitado por quê? Oh, que tipo perfeito! Tão perfeito, do Filho de Deus. Isso foi 800 anos antes, mais ou menos. Ele também foi um rei rejeitado dentre seu próprio povo. A exemplo de Davi, ele se assentou no Monte das Oliveiras, chorou sobre Jerusalém, como um rei rejeitado. Que foi isto? Que mistério é este? Que significa isto? Deus refletindo-se naqueles profetas, refletindo a Cristo. Quando veio o que era perfeito, aniquilou tudo o que era em parte, encampou, sujeitou. Ora, o importante é saber que tudo isto logo acontecerá novamente. Em seu poder, em sua virtude, agora não de rei rejeitado, com poder de glória para que todos tenham tempo de se ajoelhar. Agora veja, você guarde isso, não tem tempo agora. Se dobra diante das circunstâncias, tudo bem, mas vai chegar a hora, o momento que nada disso vai atrapalhar, vai impedir. Não importa o seu doutorado, não importa quão grande seja a sua fortuna, a sua posição social, a sua sabedoria, se é o governador, se é o presidente, se é o deputado, se é o senador, se é o coronel, se é o general, se é o pobre, se é o rico, se é o indouto, o douto, não importa. Agora, todos estarão na mesma condição, no mesmo lugar, na mesma situação, sob o mesmo julgamento. Agora, por que não resolver esse problema logo? Por isso que Jesus disse: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Veja só. Então veio aquele que foi a perfeição de Deus, e em verdade foi Deus entre nós, Senhor Jesus Cristo, e desde aquele tempo ele tem se refletido em sua igreja deste lado do Calvário. Tem um lado esquerdo dizendo: Deus é bom, tem poder,
ele nos salvará. Do outro lado, está um reconhecendo suas misérias. Do outro lado, está reconhecendo, por revelação divina, o reino de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então este é o lado do Calvário. Todos estão procurando chegar nesse lugar. Queira ou não creia, todos estão crucificados. Toda a humanidade está crucificada. Uns do lado esquerdo e outros do lado direito. Agora aqui está o lugar, que é a morada ou tabernáculo do Deus vivente. O tabernáculo, que é a morada do Deus vivente. A morada que é o tabernáculo do Deus vivente. Aí agora São Paulo pega e mostra que você é este tabernáculo. Isso não simplesmente sugestiona o crente, a pessoa. Não é sugestão apenas. Não. É ponto determinante da vida cristã. É, de fato, uma coisa que se vive, se experimenta. E não adianta ninguém dizer para você que não é assim. Não há nenhuma interpretação, por mais sábia que seja, que venha de PhD, de DDT, de mais D por aí, que possa te convencer, ao contrário de uma experiência vivida. Qual era a interpretação que podia levar a Maria a descrer da sua própria experiência? Ela sabia de quem ela havia concebido. Não adiantava nenhum argumento. Por isso ela não se escandalizou. Ela foi até a cruz. E depois estava no Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo. E Pedro vem e diz, 2 Pedro, capítulo 1, vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, todo interesse. Por que que você prospera? Porque você se torna indiferente a tudo. Até mesmo para com a família. Até mesmo para com Deus. Você deixa de buscar a Deus em primeiro lugar, para buscar as coisas materiais, a segurança do futuro. Nisto você põe diligência, isso é próprio do homem. Mas Pedro está falando, vós também pondo nisto mesmo toda diligência, todo interesse, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal caridade, que é amor. Porque se em vós houverem e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia! Veja isto, 2 Pedro, capítulo 1, 5 ao 8. Pedro nos tem dado aqui um contorno geral de como chegar àquele lugar da estatura do varão perfeito, sobre a qual virá a pedra de coroa, que é o amor ágape. Sem isto, não há arrebatamento. Então está aí, um grande galho da mensagem, o sinal. A estatura do varão perfeito. Pregada, escrita, vivida pelo nosso irmão apóstolo Pedro. Agora, há gente que tem uma porção destas virtudes. Uma porção. Ciência, temperança, paciência, etc. E que às vezes não professam ser cristãs. Pessoas que nem professam ser cristãs. Às vezes são pacientes, temperantes, têm sabedoria para se conduzir. Agora, nós estamos estudando isto como uma lição endereçada aos crentes. São Pedro, como os demais, escreveram suas cartas endereçando-as à igreja, aos crentes. Há pessoas que têm uma porção destas coisas que nem sequer fingem ser cristãs. Por isso não serve. É a mesma coisa de um corvo tratando de injetar penas de pavão real em suas asas para assim ser um pavão real. E fazendo isso, unicamente traz desgraça sobre si mesmo. Seria melhor ficar como corvo. É como essa gente que trata de experimentar com estas coisas mesmo, estas coisas, não sendo cristãs. Tudo está fora de ordem. É como uma árvore de sicômoro tratando de produzir maçãs. Não pode fazer. Mesmo que seja uma árvore, não pode produzir maçãs. É como um mulo tratando de fabricar lã, tratando de ser ovelha. Mas, todavia, é um mulo. Ele não pode fabricar lã. Não pode fazer. Não tente fazer isto. Isso é através de uma experiência que leva o homem e a mulher a se escaparem da corrupção que há no mundo através do novo nascimento. A lã é um dom da ovelha, não do mulo. Pode ser que trate de agir como uma ovelha, porém de todos os modos é um mulo. Se você o contraria, sai do rumo que lá vem o coice. Aí que está. Por quê? Isso é a sua natureza. Não escapou, não tem como escapar desta natureza. Não tem como mudar. Enquanto você está tratando bem, dando sal e ração, ele está bonzinho para você. Mas assim mesmo, cuidado. Olha,
Meu irmão, minha irmã, isto é mais do que tudo que você possa desejar na terra. Isto aqui é uma gratidão tremenda no seu coração. Porque você não nasceu ovelha, porque você é melhor do que ninguém. É porque Deus te amou, como amou a Jacó. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. E você foi chamada, você foi chamado. Há maior gratidão num coração do que isto? Deus te abençoou? Deus me abençoou. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios descem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor.
Salvador batendo está. O Salvador batendo está. Oh, não ouveis a voz de Cristo. O Salvador batendo está. Ele te ama. O Salvador batendo está, sim está. Ele te chama. O Salvador batendo está, sim está. Oh, não ouvis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência, abre a porta sem tardar. Com ternura está chamando, o Salvador batendo está. Ele deseja entrar. Não demores, abrir a porta, o Salvador batendo está.